O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que o país dele está em condições de atacar e atingir alvos inéditos, aspas, palavras do Putin, centros de decisão na Ucrânia. Essa declaração, ela foi feita após o intenso ataque noturno russo que deixou mais de 1 milhão de ucranianos no escuro. Confira. O barulho dos geradores chamava a atenção nas ruas de Lviv nesta quinta-feira. Foi a saída do comércio para manter as portas abertas depois do intenso ataque russo na madrugada. Segundo o governo ucraniano, mais de 100 drones e 90 mísseis foram lançados contra o seu país, atingindo a infraestrutura de energia. Mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem luz. Putin disse que a ofensiva tinha como alvos instalações militares e da indústria de defesa, numa resposta ao uso recente de mísseis balísticos americanos pela Ucrânia na região de Kursk, na Rússia. Do Cazaquistão, onde participou de uma conferência de segurança, Putin também ameaçou o presidente Volodymyr Zelensky, dizendo que a Rússia tem capacidade de atingir centros de decisão na Ucrânia com sua mais nova arma, os mísseis hipersônicos Oreshnik, capazes de levar mais de uma ogiva e de escapar de sistemas de defesa a uma velocidade 10 vezes maior do que a do som. Em resposta, o ucraniano afirmou que o uso dos mísseis hipersônicos é uma forma de minar as tentativas de pôr um fim à guerra. Com falta de tropas, a Ucrânia sofre o maior avanço russo no seu território desde o começo do conflito. Uma autoridade sênior da Casa Branca sugeriu que a Ucrânia reduza a idade mínima para a convocação militar de 25 para 18 anos. Há poucos meses de voltar à Casa Branca, Donald Trump anunciou o tenente-general aposentado Keith Kellogg, de 80 anos, como enviado especial para a Ucrânia e Rússia. É um novo cargo no governo criado para atender uma das principais promessas do republicano, que durante a campanha disse que iria acabar com a guerra no leste europeu em um dia. Keith Kellogg foi chefe de gabinete do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca durante o mandato de Trump de 2017 a 2021 e conselheiro de Segurança Nacional do então vice-presidente Mike Pence. Junto com outro militar, o tenente-general já apresentou para Trump um plano com o objetivo de encerrar o conflito na Ucrânia. Esse é o ponto. Bom, vamos separar um pouquinho os dois assuntos. Vamos falar primeiro de Putin, Rússia e hipersônicos. Até aqui, a Rússia repete mais ou menos o que fez no último inverno, que é pôr a Ucrânia no escuro, passando frio e horrível o inverno lá. Uma situação que eles propõem que fique pior com esse tipo de ataques. Não conseguiram quebrar o espírito de luta, se bem que a Ucrânia passa por uma situação militar bem complicada. O que tipo de perspectiva se desenha agora, um ano depois, Vitélio? Mais do mesmo, William. Esse ataque à infraestrutura energética da Ucrânia nós vimos nos 2 anos anteriores da guerra. A Ucrânia recebeu vários geradores como doação para proteger os civis. Esse tipo de ataque não ajuda no esforço de guerra, isso inclusive é considerado crime de guerra, porque afeta a população e não influencia na linha de frente. Toda a questão é que aqui a gente entra num conceito, William, que você e o Lorival, como estudiosos da área, devem conhecer bem também, que é a trindade paradoxal do Clausewitz, né, que envolve o povo, o comandante, o seu exército e o governo de um país. O povo ucraniano vai levar décadas para esquecer esse sofrimento ao qual está sendo infligido por essa guerra de anexação do Putin. Então, além de não ajudar, ainda por cima gera um ódio que deve durar muito tempo na população ucraniana, William. Lorival, vamos olhar um pouquinho agora para essa figura que a gente colocou ali no final da reportagem, a pessoa que o Trump está colocando ali na posição de, enfim, de ver como é que ele resolve essa situação. Ele não tem o perfil de alguém a quem a gente pudesse atribuir de saída, pelo menos que ele sabe até aqui, a seguinte postura: peraí, ucranianos, vocês perderam esse negócio, os russos puseram a pata ali em cima, é deles, vamos ver se a gente maneira um pouquinho a situação. Não, ao contrário. Ele parece ser alguém com uma postura frente à Rússia muito mais, digamos, de confronto do que de submissão.
uma semana atrás, quando ele voltou de mais uma viagem à Ucrânia, que ele tem ido regularmente, ele deu uma entrevista à Fox News, não tinha sido ainda indicado, foi indicado só ontem, mas era cotado para ser o enviado de Trump à Ucrânia. E ele criticou o Biden por ter só agora autorizado o uso dos ATACMS, dos mísseis de longo alcance americanos, dizendo que isso tinha que ter sido autorizado 1 ano atrás. Disse na entrevista que não faz sentido travar uma guerra mantendo santuários para o inimigo, ou seja, impedindo o seu aliado de usar as armas que você oferece, de atacar o inimigo, né? E dizendo que se você quer fazer uma guerra, tem que fazer para valer, né? E que dessa forma, aliás, é algo que a gente tem dito aqui, né? Essa forma, a conta-gotas, acaba sacrificando mais ainda, né, o povo ucraniano. Então, quem assistisse apenas essa entrevista sairia com a impressão de que ele está propondo aumentar a ajuda à Ucrânia. Entretanto, ele tem um plano. E esse plano é obrigar a Ucrânia e a Rússia a negociar, congelando o conflito nas linhas em que ele está. Inclusive, ele, nessa última viagem, ele disse que esteve muito próximo da linha de contato. Ou seja, não foi um passeio, não. Estava trabalhando, estava observando o fronte. E aí, obrigar da seguinte forma: se a Ucrânia não aceitar um cessar-fogo, uma negociação, os Estados Unidos deixam de ajudar a Ucrânia. Se a Rússia não aceitar, os Estados Unidos incrementam a ajuda à Ucrânia. É bastante trumpiano isso, né? É bem estilo do Trump. É o deal maker. Você, Vitélio, quando a gente considera esses indivíduos, a escolha desse indivíduo particularmente, você identifica neste momento que tipo de estratégia do Trump que a gente possa definir como estratégia em relação à Ucrânia? William, nós chegamos a conversar sobre isso no especial de domingo, no WW. O plano, né, a estratégia aventada é colocar ali naquela linha de 1.200 a 1.300 quilômetros de extensão na Ucrânia, envolvendo as 4 regiões, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, soldados poloneses, alemães, do Reino Unido e da França, sem colocar tropas americanas e dando suporte para a Ucrânia, evitar novas invasões da Rússia e jogar o ingresso da Ucrânia à OTAN 20 anos para frente. Ou seja, em troca dessa linha tampão, a Ucrânia concordaria em não forçar, não pedir o ingresso 20 anos para frente, que é mais ou menos o tempo de vida do Putin, que já está com mais de 70 anos e não é esperado que ele esteja no poder até lá, passado esse período, William. Mas isso assume no raciocínio do Vitélio que a Ucrânia esteja de acordo ou lhe será imposto isso? Assim, o Ocidente, a OTAN, tem essa capacidade de impor, né? A esses 4 países se juntou esta semana o Reino Unido, ficou o E5, né? Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Polônia. E para estar realmente ali monitorando, e o Boris Johnson deu uma entrevista ao podcast do Daily Telegraph, que, aliás, para quem gosta do assunto, acompanha, eu recomendo muito esse podcast sobre a Ucrânia, diário do Daily Telegraph, em que o Boris Johnson diz que é um absurdo completo querer retirar a Ucrânia da OTAN. Ele disse, na verdade, a Ucrânia já está na OTAN. Sim. E, aliás, é uma entrevista muito boa, William. A gente tem uma impressão meio, né, do Boris Johnson um pouco crítica. A fase mais recente da carreira dele deixou a gente meio desconfiado. É porque ele é um personagem, né, assim como o Trump. Aliás, ele conversa bastante com o Trump, inclusive, sobre a Ucrânia. Ele é um personagem, assim, meio de show e tal, assim como o Trump, mas diz que quando ele está conversando sério, assim, e ele faz isso nessa entrevista, ele é muito razoável, muito interessante, muito cerebral. Ele está sugerindo o que, o Trump? Que ajude a Ucrânia para valer. Essa sempre foi a posição dele, né? Aliás, o Reino Unido foi instrumental, sim, nessa reação da Europa
da OTAN, e era o Boris Johnson que estava capitaneando isso, né? E agora com o primeiro-ministro trabalhista. E ele critica. E ele diz assim, na verdade, nesses 80 anos de paz, né, na Europa, de relativa paz, foi graças à OTAN. E é verdade isso, né? Vitelli, se a gente considera agora, olhando para Moscou, o que o Putin disse, ele tem condições de manter as ameaças? Ele já traçou tantas linhas vermelhas que não se perfizeram, né? Agora com esse míssil, né, o Oreshnik, né, um míssil com 5.000 quilômetros de alcance, é claramente uma ameaça, né? Ele falou isso, né, que é uma resposta ao uso dos ATACMS dentro de território russo. Na verdade, a Rússia não pode usar armas nucleares ali, todo mundo sabe disso. Primeiro, porque a radiação chegaria à própria Rússia, e segundo, porque haveria o uso da MED, da destruição mútua assegurada, haveria uma resposta dos países da OTAN. Isso já está dito, já foi anunciado pela OTAN, que ou a resposta é nuclear, dependendo do tipo do ataque, ou é boots on the ground, soldados da OTAN com os pés no chão em território ucraniano. Então, o que ele espera muito é conseguir negociar com o Trump agora, daqui a 2 meses. E a intensificação da guerra, inclusive, é por conta disso, para o máximo de ganho possível para ter alguma vantagem adicional na mesa de negociação, William. Tem um grande sujeito oculto na nossa conversa chamado China. Hoje chamou a atenção a postura de alguns países europeus, particularmente os escandinavos, dizendo que o que a China está fazendo de ajuda para a Rússia em relação à Ucrânia está prejudicando severamente as relações da China com a Europa em geral, não só com aquele grupo de países que é bastante peculiar dentro do arranjo europeu. Isso traduz uma postura europeia um pouco mais agressiva em relação à China, no sentido de dizer, olha, nós estamos numa situação complicada, não complique mais ainda? Sem dúvida. A China está ajudando militarmente, né, a Rússia. A Reuters teve acesso a documentos que mostram que uma empresa russa tem uma fábrica de drones militares na China, né, documentos assim de exportação, de entrega do material e tal. Sem falar em todo o equipamento de uso dual, né, de alta tecnologia, que a China já vinha fornecendo às claras, sem falar em toda a ajuda econômica, né, por meio da importação de produtos russos. E sim, isso está azedando, que é algo que a China não gostaria, né, azedando a relação com a Europa. A China tentava muito preservar a relação com a Europa, porque ela tem uma estratégia de tentar isolar os Estados Unidos nesse contexto, né? E o que o Vitelli estava dizendo me lembrou uma outra coisa sobre o Keith Kellogg, o enviado do Trump à Ucrânia. Ele diz algo que a gente costuma dizer aqui: o Putin não vai usar a arma nuclear, não vai usar, né? Assim, isso são chantagens nas quais o Biden caiu o tempo todo. O Putin teve a capacidade de intimidar o Biden, né, de fazer essa ajuda mínima, não suficiente para a Ucrânia. Quando você ouve esse tipo de declaração do enviado de Trump à Ucrânia, você fica com a impressão de que poderia haver uma ajuda maior, mas essa não é realmente a visão do Trump, né? Ele quer realmente o fim desse conflito. Vai ser muito interessante acompanhar esses desdobramentos aí logo no início do governo Trump. Vitelli, por fim, eu peço perdão a te avisar que a gente tem um pouquinho menos de 1 minuto. Você tem claro o que o Trump quer? O Trump, olha, William, essa pergunta para 1 minuto é complicado, hein? Mas o Trump não quer perder essa guerra, ele não quer perder. E ele não queria perder também no Afeganistão, ele prometeu que ia sair do Afeganistão e não saiu, William. Ele tem uma visão mercantilista, mas ele sabe que é do interesse dos Estados Unidos que a Ucrânia não perca, William.